Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu trago dois relatos surpreendentes e aterrorizantes. Mas antes disso, se você visita o canal pela primeira vez, eu convido que você possa se inscrever, deixar sempre o seu like em cada vídeo, ativar o sino de notificações para que o YouTube possa sempre avisá-lo quando tiver vídeos novos aqui no Relatos do Frank. Eu peço que você possa ajudar o canal a chegar a 50 mil inscritos. Então, por isso, eu conto com todos vocês que possam deixar o seu like e também compartilhar esse conteúdo. Dito tudo isso, vamos para as histórias de hoje. Olá, eu prefiro não me identificar nesse relato por motivos de segurança. Apenas posso dizer que tudo aconteceu no ano de 1987 no Paraná. Talvez que você escute esse relato, irá me julgar mal devido à minha conduta, mas eu espero que me entenda que eu era jovem, com ideias malucas na cabeça. Eu cometi alguns erros e paguei por eles em uma certa noite quando vivenciei algo sobrenatural. Eu estava com dois amigos que aqui vou chamá-los de Joran e Rony. Na época, eu ainda morava na casa dos meus pais. Eu não trabalhava. Eu buscava emprego, mas não me esforçava o suficiente para fazê-lo. O Joran trabalhava com seu pai em uma casa de reparos de equipamentos eletrônicos como televisores, rádios, etc. O Rony era o que estava em uma condição um pouco melhor que a nossa. Ele trabalhava em uma fábrica e até tinham comprado um carro, um Fusca com motor 1300, que para aquela época era um verdadeiro possante. A gente tinha o costume de se reunir com os outros amigos para irmos a festas, bares, paqueramos muitas mulheres e usamos também coisas que não deveríamos, além das bebidas. Acho que foi no mês de fevereiro ou março, não me lembro muito bem. O Joran me chamou um dia para a gente tomar umas e ele queria me mostrar também o disco de vinil do Ahá que ele havia comprado naquela época e que era uma febre aqui no Brasil. Ele convidou a mim e ao Rony e outros amigos. Bem, então à noite eu fui na casa do Joran. Quando cheguei lá, ele estava escutando o vinil do Dire Straits, a música Ticket to Heaven. Eu mal imaginava que aquela noite acabaria muito mal para mim, o Joran e o Rony. Além de mim, tinha umas 6 pessoas. Começamos a beber e conversar e escutar uma boa música, e pouco a pouco, com o avançar da noite, alguns foram embora para suas casas. Só eu, o Rony e o Joran estávamos ali de madrugada, acho que era 1h30. Bem, teve um momento que começamos a falar sobre coisas sobrenaturais, lendas de lobisomem, papa-figo e mula sem cabeça. Teve um momento que o Joran desafiou a gente a beber em um cemitério. No começo eu achei besteira e nem tinha saco para sair de onde eu estava para fazer aquilo. Porém ele ficou apurrinhando a gente até que aceitamos o desafio. Havia um cemitério que ficava em nossa cidade. Esse cemitério era para pessoas que tinham muito dinheiro. Não era qualquer pessoa que podia ser sepultada ali. Enfim, entramos no Fusca do Rony e fomos para lá. As ruas estavam vazias. Quando chegamos, começamos a planejar o que iríamos fazer e como iríamos entrar sem que o vigia nos visse. Deixamos o Fusca na rua de trás. Do outro lado, havia algumas casas. Além do mais, corríamos o risco de ser pegos pela polícia, que poderia aparecer naquele momento enquanto fazia patrulhamento pela cidade. Nós pulamos o muro, o Rony estava com uma garrafa de conhaque na mão, e começamos a andar pelos túmulos. Eu confesso que comecei a sentir medo, uma sensação ruim como nunca havia sentido antes. Aquele sentimento foi tão intenso que até o efeito da bebida passou. Era uma péssima ideia o que eu e os meus amigos estávamos fazendo. Nós sentamos na frente de um mausoléu e olhamos para todos os lados para ver se não havia ninguém. Havia um poste de luz que ficava do lado de fora do cemitério, rente ao muro. Aproveitamos um pouco aquela fonte de luz e ficamos ali. O Rony tirou uma chave de fenda do bolso e nos mostrou em um túmulo o epitáfio de um homem que havia sido sepultado na década de 60. Segundo Rony, a moldadura da foto era feita de ouro puro. Além do mais, nós estávamos em um cemitério de pessoas muito ricas. O Rony disse que iria tentar arrancar a moldura para tentar vendê-la. Ele disse que se a gente ajudasse ele repartiria a grana com a gente. Eu sei,
O que estávamos fazendo era totalmente uma falta de respeito com o falecido e muito imoral. A gente com a chave de fenda tentava tirar a moldura, mas para nosso azar, não conseguíamos tirá-la. Bem, alguns minutos depois, todos nós começamos a escutar o bater de cascos de um cavalo no chão. Nós olhamos em direção ao oeste e vimos um cavalo se aproximando bem devagar. Mas como um cavalo foi parar ali dentro? Era o que todos nós nos perguntamos. Era um animal de cor marrom. Mesmo com quase pouca luz, com a ajuda do brilho da lua, vimos que era um animal muito bem tratado. Aquilo foi uma cena muito nada a ver. O bicho ficou parado a alguns metros da gente nos encarando. A gente ficou ali por uns 5 minutos e o cavalo não parava de nos encarar. Aquela situação começou a se tornar incômoda. Todos nós começamos a sentir uma sensação de apreensão e ansiedade até que decidimos pular um muro, ir embora e desistir do roubo da moldura de ouro. Nós entramos no Fusca e voltamos para nossas casas. A gente ficou comentando aquela situação nada a ver. Um cavalo de raça no meio do cemitério. O Rony até comentou: bem, foi melhor ver o cavalo do que o vigia do cemitério. Se ele pega a gente ali, com certeza ele chamaria a polícia. Enquanto ele falava isso, nós estávamos passando em frente a um descampado em uma parte de subida. O Rony teve que diminuir a marcha para o carro conseguir subir. Foi nesse momento que o Joran, que estava no banco de trás, disse: galera, tem alguma coisa vindo atrás da gente. Eu estava no banco do passageiro, coloquei um pouco a minha cabeça para fora da janela do carro e vi o que foi com certeza a pior coisa de nossas vidas. Era aquele mesmo cavalo do cemitério, porém ele vinha correndo em 2 patas que nem gente, em nossa direção. Seus olhos estavam vermelhos como se fosse fogo, e saía um vapor de fumaça de seu focinho. Eu e Joran gritamos pro Rony acelerar. Ele ainda não tinha visto o bicho, mas quando conseguiu ver pelo espelho retrovisor, começou a acelerar ao máximo que o carro podia. A gente passou por cima de alguns buracos e todo mundo chacoalhava feito um louco dentro do carro. Depois de muito correr, vimos que aquela criatura ficou para trás. O Rony me deixou em casa. Eu tomei um banho e tentei dormir, porém foi muito difícil. O meu coração batia forte devido ao que eu tinha visto. Porém, como eu estava muito exausto, eu acabei pegando no sono. Mas eu acabei sonhando com aquela criatura. Eu sonhei que ele estava rondando a minha casa, dando patadas na porta. Aquele cavalo pôs a porta abaixo e foi diretamente no meu quarto. Eu estava na minha cama de olhos bem abertos sem poder me mexer, enquanto aquele cavalo chegou bem perto da minha cama e me disse com uma voz macabra e gutural: Deixe os mortos em paz. Naquele momento eu acordei daquele pesadelo chorando literalmente de medo, lá por volta das 11 horas da manhã. Quando eu acordei, minha mãe foi logo me dizendo: isso é hora de acordar, vagabundo. Trabalhar que é bom tu não quer. Passou-se alguns dias quando eu voltei a me reunir com meus 2 amigos de novo. Eu encontrei eles em um bar que sempre frequentávamos para jogar sinuca. Eu tentei não falar do sonho porque tinha medo de ser alvo de chacotas. Falamos sobre o que vimos naquela noite no cemitério. Até comentei que, devido ao efeito do álcool, poderíamos ter tido algum tipo de alucinação, mas coisas estranhas estavam por vir. Rony e Joran falaram sobre o sonho e me perguntaram se eu tive algum sonho também. Foi aí que eles me disseram que sonharam com aquele cavalo invadindo as suas casas e lhes ordenando a deixar os mortos em paz. Quando eles disseram isso, eu quase caí da cadeira. Nós tivemos o mesmo sonho com a mesma criatura na mesma noite. Estava mais que claro que foi uma experiência real com algo sobrenatural. Depois disso, nunca mais brinquei de entrar em cemitérios à noite. Até hoje eu tenho muita dificuldade em passar em frente a cemitérios. Eu penso que a qualquer momento, aquele cavalo, ou seja lá o que fosse aquilo, pode sair de algum lugar e me perseguir. Já faz bastantes anos desse ocorrido. Em meados do ano 2000, eu soube que o Joran virou pastor da Igreja Universal, e o Rony, eu nunca mais tive notícias sua. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.
Olá, eu me chamo Mariane. Eu sou de uma localidade chamada Tijupá Queimado, que fica no município de São José de Ribamar, na ilha de São Luís, capital do Maranhão. O que eu vou relatar aconteceu com uma das minhas tias chamada Raquel, e o fato ocorreu também em São José de Ribamar. Eu tinha 5 anos de idade naquela época. Era o ano de 1995, em uma sexta-feira santa. Ela morava junto com a minha falecida avó e os meus tios, irmãos do meu pai. Eu estava presente quando isso aconteceu. Naquela época, a cidade, por ser muito famosa pelo turismo religioso, todos respeitavam a Sexta-feira Santa. Porém, existiam algumas pessoas que não respeitavam esse dia tão sagrado, e uma delas era a tia Raquel. Perto da casa da minha avó, tinha um orelhão, o famoso telefone público que funcionava com fichas. O meu tio ligou para um dos meus parentes que vivia em Morros, cidade situada no interior do Maranhão. Eles disseram para o meu tio que estavam indo para São Luís visitar a minha avó. Eles chegariam no dia seguinte, no sábado de Aleluia, por volta do meio-dia. Era por volta das 8 horas da noite quando ele nos deu aquela notícia. Minha tia Raquel sempre foi muito compulsiva por limpeza e logo disse que iria limpar a casa para receber os nossos parentes. Minha avó disse que era Sexta-feira Santa, um dia sagrado. Não era apropriado fazer faxina em casa naquele dia. Porém, ela não deu ouvidos para minha avó e tampouco para os meus tios, inclusive o meu pai. O meu pai me colocou para dormir, mas estava um pouco tarde. Porém, antes de eu ir para a cama, eu vi a doida da minha tia andando pela casa com uma vassoura na mão fazendo faxina. Enfim, eu adormeci naquela agradável noite, acordei de manhã bem cedo e vi quando meu pai soltou um grito e chamou a todos na casa. Eu levei um susto. Eu fui até a porta da casa. Eu vi o meu pai segurando minha tia, que estava estendida no chão, com a bendita vassoura na frente da casa. Eles a levaram para um quarto e conseguiram reanimá-la. Quando ela acordou e viu que todos estavam ali no quarto ao seu redor, ela começou a chorar de alívio. Meu pai, meus tios e minha avó perguntaram o que aconteceu, mas a minha tia só chorava. Ela parecia abalada, como se tivesse visto algo que a deixou muito chocada. Depois de algumas horas, quando ela estava um pouco mais calma e conseguia falar, ela nos disse o que aconteceu. Ela disse que estava limpando a casa, já que todos estavam dormindo. Era perto da meia-noite. Ela percebeu que o cachorro que tinha na nossa casa estava latindo muito. Tia Raquel perdeu a paciência e foi até a frente da casa para verificar por que o cachorro estava latindo tanto. A casa tinha um muro baixo e um portão de madeira. Foi quando ela viu do outro lado da rua sair um homem muito velho. Ele deveria ter uns 90 anos de idade. Ele estava saindo de dentro de um matagal. Era o velho corcunda de roupas rasgadas. Ele andava em direção à nossa casa, porém ela começou a perceber que aquele velho estava aumentando de tamanho. Foi aí que ela ficou paralisada de medo ao ver aquele homem que já estava perto do portão. Aquele sujeito já estava com mais de 3 metros de altura. Ele tinha olhos vermelhos flamejantes e mandou o cachorro calar a boca e disse com uma voz macabra que ela nunca mais esqueceu. Eu sou o que vocês chamam de coisa ruim. Eu vim justamente buscar você e todas aquelas pessoas que não respeitam os dias sagrados. A sua sorte é que não posso te levar hoje, porque o seu cachorro está perto de você e ele tem um espírito puro. Você tem muita sorte. Ela só se lembra disso. Ela acabou desmaiando em seguida devido à visão que teve. Aquilo deixou ela sem reação. A minha avó começou a xingar ela e lhe disse: "Eu falei pra ti não fazer faxina na Sexta-feira Santa. Agora tu aprendeu a lição, cebosa." A minha avó deu uma bronca na tia Raquel do jeito bem maranhense, meio bruto, mas de bom coração. Minha avó disse que com certeza aquilo era coisa ruim, que estava solto e que o nosso cachorro a protegeu de algo pior, pois os animais não têm pecados. Eu me lembro até hoje do estado que ficou a minha tia. Ela contou outras vezes essa experiência com o passar dos anos. Depois dessa experiência, ela nunca mais se atreveu a limpar a casa na Sexta-feira Santa. Aqui em casa hoje em dia, em pleno 2023, eu também ainda sigo à risca o rito da Quaresma e principalmente da Sexta-feira Santa. Espero que tenham gostado da minha história.